Oi, pessoal, boa noite. Que prazer ter vocês aqui em mais um seminário. Esse seminário, quem vai apresentar para a gente é a Andréia Rodrigues, e dessa vez o tema será a criança analisada na clínica na psicanálise. Então, Andréia, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco, trazendo esse tema. Muito obrigada, viu? É um prazer estar aqui com vocês também. Muito bom. Tá. Quando você quiser, pode Poder. iniciar, tá bom? Certo. Então, gente, boa noite para vocês. Eu desejo que esteja tudo lindo com vocês. O tema que a gente vai trazer hoje é esse que a Josi falou, a criança analisada na psicanálise. No primeiro momento, quando eu pensei nesse tema, eu tinha como intenção conversar sobre a criança mesmo, né? Falando em idade cronológica. Mas, na medida que a gente vai se aprofundando, fica nítido que todos nós, quando analisados, somos crianças. E aí mudou bem o foco da minha ideia, né? Então, eu não vou conversar sobre a criança só de ordem cronológica, mas da criança no todo. De cada um de nós, quando estamos ali em um set analítico, que somos vistos como criança. Freud vai trazer uma frase lá no Homem dos Lobos que fala exatamente assim: todos somos crianças quando analisados. E aí, se você pega uma mulher de 70 anos, que tem aí 10 filhos, casada há 40 anos, que tenha 10 netos, sei lá, 20 netos, e ela se dispõe a passar pela psicanálise ou pela análise, nós estaremos analisando ali uma criança de 5, 6 anos de idade, não aquela senhora com 70 anos de idade, porque ali as neuroses dela vai ser neurose de infância, né? Então, nós vamos tratar ela como criança, nós vamos entender as demandas dela da criança, e não da senhora de 70 anos necessariamente. Então, não importa se a criança é criança cronológica ou se é uma criança adulta, todos vamos precisar de um olhar para a criança interior que nós temos, né? E é muito legal isso na psicanálise. E, Josi, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, me conserta. Não me Não, deixa fica pagar mico, não. tranquila. Não, fica tranquila. Já deu tudo certo, viu? Então, tá bom. Então, a criança psíquica é quem será analisada, não é? É a criança psíquica. E aí, um ponto que eu anotei aqui, estudando, é que toda criança é fruto do desejo narcísico dos pais. Então, a criança de 70 anos ou a criança de 6 anos, ela foi fruto de um desejo narcísico dos pais, um desejo inconsciente, mas que é um desejo narcísico. Então, todo e qualquer pai ou toda e qualquer mãe ou que esteja nessa função paterna e materna vai exercer sobre aquela criança esse desejo narcísico, o que leva muitos adultos a viverem a vida que os outros querem que ele viva, né? Que vai ser o eu ideal e o ideal de eu. Então, quando o pai projeta nessa criança aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, o sonho que ele não realizou, aquele ser humano perfeito, ele está dizendo para aquela criança, eu li em um estudo essa semana que esse eu ideal vai ser um embrião de Freud do superego, lá na frente, né? Então, quando ele projeta nessa criança aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, que ele não conseguiu, aquilo que ele não alcançou, ele está forçando aquela criança a perder a identidade, a perder a essência. E se a gente parar para pensar, nós vamos perceber que todos nós passamos por isso, porque todos nós somos fruto do desejo narcísico de um casal, ainda que inconsciente, né? E aí, quando a pessoa está ali sendo analisada, isso deve ser levado em consideração, que ela está ali, muitas vezes, exercendo um papel que não foi escolha dela, não consciente, mas uma escolha inconsciente. Então, a criança analisada na psicanálise precisa ser analisada desse ponto de vista, de que ela tem se esforçado para ser o ideal de alguém. E isso muitas vezes leva à perda da identidade. Outro ponto importante que eu anotei aqui é a questão da fantasia, né?
Essa criança perfeita, esse eu ideal, ele existe como, num formato de fantasia na cabeça dos pais. E aí ela não é real. Toda vez que nasce uma criança real, essa criança ideal, ou esse eu ideal, ele morre. Porque não existe esse ser humano perfeito, esse ser humano que vai suprir ou que vai atender todas as expectativas daquele pai ou daquela mãe. O que acontece muitas vezes é a frustração, né? Por exemplo, esse exemplo não é meu, eu escutei durante o período que eu estava que eu estava estudando, mas eu achei ele muito válido. Um pai tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas em algum momento da história ele machucou o joelho e ele não poderia mais jogar bola. E aí ele cresceu, casou e teve um filho. E aquele filho foi exatamente isso que a gente colocou, fruto do desejo narcísico dele. E aí, de repente, ele começou a projetar naquela criança ou naquele menino aquilo que ele queria. Ele queria ser o jogador de futebol. E aí ele começou a levar o menino para aprender a jogar bola, para se transformar no jogador de futebol, e o menino ele não gostava de futebol. Mas o pai gostava tanto, e para agradar o pai, ele ia jogar o futebol. Então, aí, nesse exemplo, a gente consegue ver as duas vertentes. A vertente de alguém que está projetando naquele filho um desejo seu, o seu egoísmo, né? Se podemos dizer assim, ainda que inconsciente. E vemos também o outro lado, que é a criança que, para ser aceita, para ser amada, para se sentir desejada, vai se submeter àquilo que o pai ou a pessoa que está exercendo essa função está exigindo, ainda que sem querer, né? E aí a gente vê esses dois extremos. Um alguém que quer projetar no outro e o outro que aceita ser subjugado dessa forma para ser aceito, para ser desejado. Então a gente volta para a criança e percebe que muitas, ainda que pequenas ou grandes, moram nesse lugar, né, de sujeição, a fim de serem amadas, a fim de serem queridas. Tem uma frase que eu anotei aqui, mas eu anotei tanta coisa que eu não estou achando ela não. Ó, eu achei. Eu serei para o outro o que ele precisa que eu seja. E muitas vezes, eu falo isso por experiência própria, eu já me percebi nesse lugar tantas vezes, depois que eu comecei a estudar psicanálise, uma necessidade tão grande de ser aceita, de ser desejada, de ser querida, e aí a gente volta para a gente mesmo e fala, meu Deus, uma criança mora em mim, e eu preciso resolver esses conflitos com essa criança para sair desse lugar. Então, se eu, com quase 40 anos, muitas vezes me pego nesse lugar, uma criança de 10, uma criança de 20, uma criança de 70 também pode se pegar nesse lugar muitas vezes. E tá tudo bem, tá tudo bem, a partir do momento que você entende que você não precisa morar nesse lugar. E você pode resolver essa demanda, né? E aí, deixa eu pegar minha cola aqui de novo. Então, esse eu ideal não existe, né? É fantasioso, mora na cabeça do pai, mora na cabeça da mãe e rola uma frustração muito grande também quando ele percebe que aquela criança cronológica não vai suprir aquelas expectativas. E ainda que ele se esforce para viver aquilo que é o ideal do outro, ele não vai ser uma pessoa feliz, realizada, e lá na frente vai desenvolver algumas neuroses, talvez até fobias. O Freud traz aqui o caso do pequeno Hans, né, que foi um divisor de águas também na psicanálise de criança. E eu quero falar também da Ana Freud. Por quê? Porque ela tem uma visão pedagógica do que seria a análise de criança. E lá no primeiro momento da história da psicanálise, a gente percebe que precisaria, Freud fala, né, que precisaria de 3 itens para que a análise pudesse acontecer. Freud fala que teria que ter a linguagem verbal, a interpretação por parte do analista e a transferência. Então, se não tivesse nenhuma dessas 3 partes, não seria possível a análise. Então, entende-se que não seria possível a análise de criança, criança mesmo, criança pequena, porque criança não tem uma desenvoltura verbal bacana para que seja possível a fala, como que fala? Eu esqueci o termo que usa, da escuta pela fala, como é que é? Me lembra aí, gente. Você está falando da transferência? Não. Associação livre? Isso, Isso, obrigada. Associação livre, isso.
A criança, ela não é capaz dessa fala para o analista fazer a escuta flutuante, fazer essa associação livre. Acreditava-se nisso, né? Que ela não poderia falar em um nível em que o analista entenderia aquilo que ela queria trazer. Então, não seria possível psicanálise de criança. Isso até o pequeno Hans, né? Aí, depois disso, a psicanálise de criança mudou. E aí eu gosto de Ana Freud, porque ela vai trazer para a gente essa ideia de que não é necessário falar, que a criança tem outras formas de ser analisada. E ela conversa muito com Piaget na educação, que vai trazer o processo cognitivo da criança, que toda criança é capaz de aprender. E eu falo criança no sentido de adulto também, né? Como eu já falei lá atrás. Então, independente da idade, a criança que mora dentro de nós, ela é capaz de aprender. Cada criança aprende de um tempo, cada criança aprende de um jeito. A Josi começou lá atrás conversando sobre a prova dela, né? E aí, para alguns é muito fácil, para outros é muito difícil. Uns vão conseguir aprender lendo ali a apostila, outros vão aprender escutando a aula, né? Então, cada um aprende de um jeito, cada um aprende no tempo. Piaget traz isso e eu penso que o pensamento da Ana fortalece muito. E eu gosto dessa ideia, porque ela trata a criança como sujeito. E o sujeito me fala que a criança é dona da história dela e leva a uma reflexão de que nem tudo é culpa dos pais, porque ela nasce, claro, fruto do desejo narcísico dos pais, mas ela é um sujeito de direito pela Constituição e um sujeito que ela tem o direito de escrever a história dela, né? Então, ver a criança como sujeito eu acho bem legal. E aí ela traz que a criança aprende por meio de jogos, por meio de brincadeiras, e o analista ele consegue perceber a fala que não está sendo dita por meio dos jogos e das brincadeiras. E eu gosto disso e faz muito sentido para a gente nesse tempo, né? E aí, é isso. É isso, Josi, é isso, gente. Andréia, eu não me lembro se foi Freud ou se foi Lacan que perguntaram para ele se ele não atenderia criança. E aí ele respondeu que todos os dias ele atende adulto que tem uma criança ferida. E é isso que acontece, né? A psicanálise com a criança, a gente é quase que uma análise ali mais comportamental, né? Que trabalha mais ali o consciente. A criança vive e ela traz ali. O adulto que vai tendo muitas fantasias, né? Mas esse adulto que vai trazendo as fantasias, que vai é, desviando ali daquela centralidade do trauma, do problema, ele vai usando de recursos, de mecanismos de defesa. Mas todo adulto tem uma criança ferida que ainda não sabe lidar. Eu falo muito isso dentro do setting analítico. O adulto ele resolve o problema. A criança chora em lamentação na voz do adulto, né? Então, assim, se a gente pegar para fazer uma análise, né, usar a psicanálise com criança, a gente vai usar ali de desenho, vai usar de uma massinha, vai usar de brinquedo, mas também, se você pegar um adulto que ele tem muitos mecanismos de defesa e você faz com ele uma mandala que usa pintura, que vai mexer com as emoções, se você também pedir desenhos, porque a gente faz a interpretação de desenhos com adultos também, a gente consegue ver ali o que está reprimido, o que está recalcado. Às vezes as abordagens são diferentes, né? A gente vê ali o adulto como uma questão mais formal. Então, a gente, não, senta aqui na cadeira, você me olha, a gente fala, ou deita aqui no divã e você fala. Mas ali dentro tem uma criança. Sim, Tem uma criança que não deu conta de lidar com as suas frustrações. essa semana eu fiz uma dinâmica com os meninos da minha turma, né? Na verdade, eu fiz com todas as turmas. Eu dou aula no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono ano. Então, assim, eu quero dar uma ênfase de exemplo nos meninos do nono ano, que eu fiz a dinâmica, que era para eles fazerem, se representarem por meio de massinha de modelar. Eu pedi para eles fazerem o bonequinho deles.
E aí os meninos do 9º ano, que são meninos de 14 anos, foi, assim, interessante como que eles fizeram, como que ninguém sabia das propostas e a maioria dos meninos, a maioria não, não posso falar que foi a maioria, mas vamos considerar, assim, 2 turmas de 40 meninos cada turma, pelo menos 4 em cada turma fez essa brincadeira de fazer o boneco com o pênis muito grande. Fizeram um boneco de massinha e fizeram um pênis muito grande. E aí a gente já começa a perceber, né, o que está acontecendo na cabeça daquele menino. Então a gente consegue também fazer essas observações, igual você colocou, por meio de massinha, de modelar, brincadeira mesmo, também conversa com o adolescente, né? Pois é, e aí a gente vê que quanto maior o extremismo, né, maior a falta também. Imagina o quanto que essas crianças têm um pai fálico, Sim. né? Tem um pai, quem faz a função paterna está ausente a ponto deles sentirem a necessidade de mostrarem o poder que têm, né? Então, assim, qual que é a posição que eles ocupam? Eu me lembro que quando eu dei aula, a primeira vez que eu fui dar aula, eu peguei uma turma do 7º ano. E aí todas as turmas que tinha, assim, quinto, na época ainda tinha o quinto, era o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Eram todas no andar de cima. E só essa turma era no andar de baixo. E a minha primeira aula foi nessa turma. E aí a pedagoga falou comigo assim: olha, você vai começar a dar aula agora, e a sua sala é tal sala, mas fica tranquila que eu vou te levar lá. Achei que iria me levar para me apresentar para a turma. Aí eu falei assim: ah, que bom, que aí você me apresenta. Ela, não, é porque é uma turma muito complicada, tanto que essa turma fica de frente para a secretaria, porque os alunos dali são terríveis, são alunos muito problemáticos e tal, e eu já fiquei meio assim. Quando a gente entrou na sala, tinha um aluno em cima da carteira. Aí ela pediu para ele descer, ele discutiu com ela, e era um aluno que, até então, era um aluno muito problemático. Mas como ele já vinha com essas demandas de casa, de uma família muito problemática, ele levava todo aquele espelhamento para dentro da sala de aula. E aí, no primeiro momento, eu deixei ver o que ele ia fazer, ele saiu da aula, depois ele voltou. Quando ele viu que eu não dei ideia para o que ele estava fazendo, ele foi conversar com o colega. E aí eu chamei a atenção dele. Falei assim, ó, você quer sair da minha sala, você pode, você não quer assistir a minha aula, é um direito seu, o que eu não vou admitir que você atrapalhe um colega que quer assistir. Então, assim, respeite o seu colega e me respeite nesse sentido, que eu vou te respeitar, não querer participar da minha aula. Esse aluno, eu acho que ele precisava de um limite desta forma, e eu falei olhando para ele. Ele pegou a carteira, colocou na primeira fileira, do primeiro dia ao último dia que eu dei aula nessa sala, ele era o meu ajudante. Ele fez todos os meus trabalhos, e os meus trabalhos na época eram feitos à mão. Então, assim, ele tirava boas notas na prova, ele participava. Então, assim, eu falo muito que às vezes uma criança na escola, não só na escola, uma criança na escola, uma criança na clínica, uma criança na sociedade, falam assim, tá gritando, tá fazendo a pirraça, tá fazendo isso para chamar atenção. Por que essa atenção não é dada? Se é para chamar atenção, por que precisa que essa atenção seja dada? E por que esta atenção não está sendo dada? A criança, no momento que ela está estressada, ela muitas das vezes ela não sabe lidar nem com as emoções. Na verdade, sim, nem nós, como adultos, sabemos lidar com as emoções. Nós não somos educados a compreender os nossos sentimentos e as nossas emoções. Esses dias eu postei um vídeo no Instagram que falava sobre isso. O menino falando assim, mamãe, eu estou triste. Eu fiquei muito triste com essa situação. E ele narrando para a mãe dele corrigindo ele, falando que era necessário ele ter aquela correção, mas que ela compreendia aquela emoção, explicando o que ele estava sentindo, e nós não somos educados até dessa forma. E então, usar desses recursos, igual usou uma massinha, então é uma questão de construção. Quem fez aí a psicanálise infantil, vê os materiais que são usados, argila, massinha, recorte, né, colagem, são coisas de construção. A tinta, como ela é fluida, ela vai mexer com as emoções.
Um giz vai mexer com a parte mais rígida. Então, de início, é super comum o paciente começar a fazer uma produção com lápis de escrever, que é a questão mais primitiva que tem, e com giz de cera, que é rígido, que é duro, porque não quer que mexa ali onde que está aquele trauma, né? Mas aí a gente vai trabalhando, vai fazendo esses seminários, vai fazendo as aulas, vai fazendo grupos de estudos, e a gente vai se alimentando desse conhecimento para que quando chegue um adolescente ou chegue um adulto, que ele possa sair uma pessoa melhor, dentro das condições que ele dá conta de seguir. Alguém mais tem alguma coisa para colaborar? Alguém quer participar, quer contribuir? Posso falar? É muito interessante, né, essa fala em relação da criança, né, dentro do adulto. Eu aprendi, né, agora eu finalizei o módulo 6, que é importante também a gente falar para o paciente. Quando a criança dele estiver falando realmente, né? Então, eu tive essa experiência, eu falei com os meus pacientes, quando era criança, né, que estava falando, e quando ele a pessoa adulta. E assim, nossa, eles ficaram assim, nossa, como que isso é verdade? Né? Então, assim, a adulta chega, ai, Tainara, eu quero o colo da minha mãe, eu quero ser vista pela minha mãe, o meu pai é desse jeito. Aí ela olhava para mim assim, querendo um abraço, né? Essa transferência, querendo, né, uma mãe na gente. E aí, na última sessão agora eu falei. Aí ela veio falando de namorado, que ela estava com dúvida entre um e outro. Eu assim, não estou acreditando. Agora eu estou falando com uma mulher. Esse tempo todo eu estava falando só de uma criança querendo pai e mãe. E agora com dúvida, em qual namorado que vai ficar, né? E nesse processo ela estava tão não sabia, né, quem realmente ela era, que ela nem sabia se ela gostava de homem ou de mulher. Será que eu sou homossexual, Tainara? E aí, o que você acha? Ela assim, Tainara, tudo que eu te pergunto, você joga para mim, você não me ajuda, né? Eu fico com mais dúvida ainda. E aí, na última sessão, agora ela falou, sabe, que ela gosta de homem mesmo, tá com dúvida, estava com 4, né? Ela conversando com 4, qual que eu escolho? Eu falei assim, aí, agora eu não sei, agora você que vai ter que escolher essa mulher dentro de você, né? E assim, é muito interessante a gente citar para o paciente quando ele tiver com essa fala infantilizada, né? Não naquele momento, na hora que você perceber que ele está preparado para ouvir aquilo. E é gratificante, né? Ele perceber que ele está crescendo, que ele não é uma criancinha mais. E sem contar, eu não sei se vocês tiveram já essa percepção, se não tiverem, quando forem atender, até os trejeitos do paciente muda. Ele infantiliza na fala, ele infantiliza no jeito, você vê realmente uma criança. E aí, quando é para dar a vez para o adulto, que você deixa ali o adulto, vocês também vê a posição. O adulto tem uma voz mais firme, mais centrada. Então, tudo isso muda, né, Tainara? Quando tá ali. Isso é fato. Nossa, tudo muda, gente. Até aquela coisa, ela ficava olhando para mim e me abraça, sabe? Eu lá firme, sabe? E chega no final da sessão, vem cá, me dá um abraço, né? A gente tenta quebrar um pouquinho. Mas é muito, gente, é muito infantilizado. Tudo, tô feia, a minha roupa tá feia, é tudo. É igual criança mesmo, querendo, não, tá bonito, vai lá, você consegue, tá lindo, né? Querendo aquela aprovação o tempo todo. E ela mesmo não conseguia se aprovar, sabe? Só falar mal do pai e da mãe, só mal pai e mãe, minha mãe, meu pai, né? Então, assim, nossa, é incrível quando a gente identifica essa diferença, assim, na clínica. Inclusive, até quando tem esses conflitos e tem essa dúvida da homossexualidade, você consegue ver em qual que está ligado, né? O que está fálico, se é a função materna, se é a função materna. Eu falo muito com os pacientes assim, pessoal, é ser ou ter.
Ou você vai ter aquilo na infância, ou você vai ser na vida adulta. Não tem como fugir. Então, assim, quando há traumas, né? Quando não está ali dentro do equilíbrio. E a gente vê isso dentro da clínica. E às vezes pede mesmo. Pede um abraço de mãe, mas também pede um abraço de pai, pede o acalento da mãe, pede a autorização de um pai. E aí, posso ir? Posso seguir? E aí a gente vai fazendo esses encaminhamentos, né? Eu falo que a gente vai como uma luz ali, um GPS direcionando para onde que é o destino que a pessoa quer chegar. Antônio, quer falar mais, Tainara? Pode falar. Isso, aí, né, essa diferença, né, entre essa adulta, né, essa mulher que eu já atendo e uma criança. Ele tem 11 anos, ele chegou infantilizado, ele até babava para falar, né, então, assim, era o bebezinho do papai, né, porque a mãe, ela é bem firme, ela não importa muito com ele. E aí ele queria essa mãe, né? Queria essa mãe, e chegou muito bebezinho para mim, aí fica arrastando a cadeira assim para ficar só coladinho comigo, né? E agora eu percebo que agora ele não fala babando igual o bebezinho, gaguejando, né? Então, assim, a gente, sabe, com o tempo, até a criança você vê que ela tem uma postura, né? E eu trabalhei muito com isso, com ele, que a mãe dele vai ser suficientemente boa, ela não vai ser a mãe que ele deseja, ele quer, ele já está virando um adolescente, ele já vai fazer 12 anos, e aí ele já está, e ele falava todo o tempo, ele amava ver a mãe dele e o pai dele brigando. Nossa, eu amo ver minha mãe e meu pai brigando, porque eu quero que meu pai se separa da minha mãe, me leva. Tipo assim, ele é apaixonado com o pai dele, ele dorme com o pai dele, ele, sabe? E aí, o que ele queria? Ele queria o pai, né? Só para ele. E agora, e eu trabalhando isso com ele, eu falei assim, sua mãe tá ali. E agora, gente, ele tá apaixonado com a mãe, né? E a mãe continuou do mesmo jeito, a mãe não dá muita ideia para ele, mas às vezes eu acompanho no Instagram que ela passeou com ele, sabe? Eu tô assim, meu Deus do céu, como que vai mudando, né? Mas assim, o jeito que ele como ele desejava a mãe dele é diferente hoje, né? Não é como aquele bebezinho. Aí eu fui trabalhando no decorrer. Então, assim, com a criança também, a gente consegue trabalhar isso também. Ó, agora você não é um bebezinho mais. Agora você já é uma criança, já virando adolescente. Não falando desse jeito para ele, né? Em todo o processo. E aí, esse caso, eu não vou nem alongar muito, mas isso aí é um bom exemplo do que é função paterna e o que é função materna, que não necessariamente é feita pelo homem a função paterna e pela mulher a função materna. E aí é nítido que está invertido, né? Tanto que ele deseja a morte da mãe, como a castração. Então é nítido da gente ver. Foi bem bacana esse caso que você trouxe, viu, Tainara? Até merece depois a gente fazer mais um seminário para a gente aprofundar. Isso mesmo. Antônio, agora é sua vez, depois a Ana Paula. Ótima fala da Tainara, parabéns e gratidão, Andréa. Eu serei para o outro o que ele precisa que eu seja. Quantas vezes a gente faz isso, né? Repete isso e de fato, e se libertar dessa questão é o trabalho intenso. E isso que a Tainara falou é interessante, né? Que a aula realmente nos ajudou. E essa semana também vivi uma situação assim, Tainara, que a pessoa chegou e ao final ela falou assim, eu tenho que parar com isso, né? Eu tenho que parar com esse comportamento, né? Ah, bom, que bom. E até isso que você falou do jeito do corpo, a boca da pessoa, quando ela falava, era aquele jeito... é difícil até de imitar de criança. E muda realmente, belíssima experiência, né? Só partilhar isso, corroborar o que a Tainara falou, de fato. E não tem jeito, o nosso corpo, ele manifesta. Eu falo que nós somos primitivos. Então, primeiro a gente aprende o visual, depois a gente aprende a fala. Tanto que a gente já sabe o que a gente quer. Muitas das vezes a gente não sabe nomear aquilo que a gente quer, né? E a gente vai elevando isso. E depois o corpo vai manifestando também. Sim. Porque a gente não dá conta, às vezes, de verbalizar aquilo. Mas a gente dá conta de manifestar aquilo.
Uhum. É bem assim. Parece que a Ana Paula saiu a conexão dela. Eu acho que ela estava com a mão levantada. E, de fato, nós somos formados pela linguagem, né? Linguagem do outro. Sim, nós somos muito primitivos. Nós somos muito visuais. Não, Uhum. não tem como, né? Mas alguém quer participar? Quer colaborar? Muito bom. Hoje está todo mundo caladinho, todo mundo quietinho. Já que ninguém quer falar, eu vou falar. Então fale, André. Quero trazer um exemplo que a gente aprende muito com os nossos filhos, né? Eu ainda não estou clinicando, então eu aprendo com vocês e aprendo com os meus meninos, os meus de sangue e os meus da escola. E a minha filha, eu percebi, essa semana até agendei já a psicanalista para ela, porque eu percebi que eu coloquei ela em vários lugares que eu não deveria ter colocado nunca. E eu não me culpo por isso, porque está tudo bem, eu não sabia, eu sempre dei o meu melhor. Mas o que acontece? O meu jeito transformou não, criou ela uma criança insegura. E eu sou uma pessoa muito segura, eu não sei como que eu consegui fazer isso, eu vou ter que aprender ainda o que que eu fiz para transformar ela nessa pessoa. E aí ela é muito criativa, ela tem 10 anos e ela foi selecionada na escola dela como a criança que fez a melhor redação em um projeto lá da escola. E teve um momento de honra, tinha muitas pessoas reunidas lá em um estádio, ela foi convidada, passou lá como que num tapete vermelho, todo mundo aplaudindo, e lá ela ganhou um ursinho, um mimo, né, pelo belíssimo trabalho que ela tinha feito lá na redação. E aí, pela primeira vez na história, ela pegou aquele ursinho e transformou no objeto de desejo dela. Então, agora ela dorme com o ursinho, ela tem ciúme do ursinho, tudo dela é o ursinho. E aí eu percebi o que eu estava fazendo com a cabeça dessa menina, né? Porque ela estava feliz com o ursinho, porque representava para ela o abraço que ela queria, ser desejada, ser querida, ou seja, estava faltando isso para ela. E a gente, às vezes, o Antônio falou uma frase assim, que eu achei muito legal, nós somos criados, não foi isso que ele falou, mas nós somos ensinados, aculturados, treinados pela linguagem do outro. Isso é muito sério para qualquer criança. Então, a linguagem do outro tem definido os adultos de hoje, né? E aí eu me pego definindo por meio da linguagem algumas ações na vida dela e graças a Deus que eu percebi isso, né, com a ajuda da psicanálise. E aí agora a gente vai conseguir tirar ela de lá. E aí ela fez essa transferência para o bichinho, o desejo de ser amada, de ser querida, de estar no centro das atenções de alguém, né? Ser o centro da vida de alguém. Aí eu queria compartilhar isso e, aproveitando ainda a fala, compartilhar a história do meu outro filho. O Lucas tem 4 anos. Então, ele está nesse processo ainda de castração. Ele ainda me deseja, eu ainda sou objeto de desejo dele e a gente está trabalhando nisso para desconstruir, para fazer a castração. E aí, essa semana foi muito legal, que ele tem um dinossauro. O dinossauro é o amigo dele, ele gosta muito do dinossauro, mas o dinossauro, há um tempo atrás, era o pai dele. E ele constantemente matava o dinossauro. Sempre estava matando o dinossauro. Mas aí, de um tempo para cá, quando a gente deu uma ênfase na castração, ele transformou o dinossauro. O dinossauro continua sendo o bichinho dele. Porém, agora o dinossauro virou o filho dele. E ele fala comigo assim: aqui, mamãe, coloquei meu filho para dormir. Aí outro dia ele estava sem o dinossauro. Eu falei: ai, Lucas, cadê seu dinossauro? Ele falou assim: coloquei lá dentro da minha caixa. Ou seja, tá tudo bem o dinossauro. Eu achei assim uma vitória muito grande. Ele ter feito esse desligamento, né, de não quer mais matar o pai, agora ele é o pai. Ai, gente, com ele eu estou fazendo um trabalho melhor. Que bonita essa elaboração dele, né? Que está ali guardado, não deixa de existir, mas está ali guardado para um outro momento. Muito legal. Ana Paula, quando eu falei para você falar, você tinha caído. Seu microfone está fechado. Aí. Vamos ver se está dando para vocês ouvirem bacana. Eu Sim, tô em viagem, estou em trânsito, estou no aeroporto, quase na hora de embarcar. Mas vou falar aqui rapidinho. Tinha tá caído bom. a conexão. Eu acho interessante essa parte da análise da criança, justamente você tem que ter muito esse equilíbrio, né? De certa forma, acolher, né? Entender ali os desafios que ela está vivendo,
mas ao mesmo tempo também fornecer novos desafios, que é o que vocês falam constantemente, né? Da gente não deixar a criança só naquele choro, naquele lugar de desamparo, mas ela vê que a partir disso ela pode ressignificar e seguir adiante, né? E construir outros processos e vencer outros desafios e ir superando isso. Eu, enquanto professora, vejo isso muito nos meus alunos, às vezes, de criança que precisa de acolhimento, mas que também precisa do desafio. Você não pode ficar só, ô, coitadinho, mas vamos adiante. O que mais que você precisa a partir desse ponto? Obrigada, viu, gente? Desculpa o barulho aí. Ó, já tá chamando aí, ó. Ana Paula, isso é tão importante que você falou, que eu virei e falei que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, onde... Oi, Isabela! Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E aí, por que está tendo tanta criança que está matando, tanta criança que está agredindo o professor, tanta criança e adolescente que está agredindo os pais? Porque essas crianças não estão sendo frustradas na infância. Então, elas não estão buscando recursos. Esses dias, estava um sobrinho meu emprestado aqui em casa, e aí ele fala que ele gosta muito de vir para casa da titia Josi, porque a titia Josi brinca. Só que a titia Josi brinca, a titia Josi xinga, a titia Josi corrige, faz tudo. E aí, às vezes, ele pede para fazer uma coisa, eu falo assim, ó, isso aí não tem como fazer. Aí ele, isso aí não pode? Eu, não. O que você vai fazer agora? E aí ele para, e é tão bonitinho que ele fica assim, vou pensar em mais alguma coisa. E aí ele busca um outro meio para conseguir suprir aquilo que ele não teve. Às vezes ele tenta subir em alguma coisa, porque ele é menino, né? Então, muito elétrico, e ele é uma criança mais agitada. E aí ele fala assim, titia, eu quero fazer tal coisa. Ó, você pode fazer, só que se você fizer, você vai machucar. E se você machucar, a titia não vai ter como te ajudar. Você quer correr esse risco? Aí ele para, pensa, olha assim, sai e vai buscar outra alternativa. Então, assim, as crianças, elas não estão sendo frustradas. E aí chegam adultos, que aí ficam com depressão, ou que vai sentir a necessidade de descarregar ou buscar um limite daquilo. Porque se nós formos ver, esses jovens de hoje, isso que eles andam cometendo, isso que anda acontecendo, é uma busca mesmo de limite. Eu estava vendo agora há pouco, eu não consegui ver a reportagem toda, mas um rapaz de 18 anos que matou uma senhora. E aí ele sai de dentro do camburão rindo. E aí a polícia pegando ele. Será que esse riso, lógico, né? Pode ser um psicopata, pode, ali a gente, eu não sei, né? Do que se trata e tal. Apesar também que o psicopata ele não sai rindo dessa forma como ele fez. É naturalidade, ele não vê assim como uma festa, né? Mas esse jovem saiu do camburão rindo. E os policiais com ele algemado, a imprensa ali. Quantas vezes esse rapaz deve ter desejado um olhar de dentro da família, de dentro da primeira sociedade, que é o lar, né, que a gente tem, a nossa família, não deve ter tido, e foi preciso matar alguém para que tivesse esse olhar. E aí, inconscientemente, aquele riso venha numa representação de, olha, tá vendo? Agora eu sou visto. Agora eu consigo ver. Será que na infância ele teve como fazer a morte de um pai simbólico? Ou quem cumpria essa função paterna? Será que foi frustrado? Foi dar limites para ele, para entender o que é lei? O que pode, o que não pode? Então, assim, é lamentável o que tem acontecido. Essa falta de limite, essa falta de colocar crianças para serem frustradas, que chegam adultos em busca mesmo de procurar o que podem fazer, né? E acontecerem tantas coisas como estão acontecendo. Mas, enfim. Pessoal, mais alguém tem algo a dizer? Ou podemos encerrar? Que eu empolgo nos seminários.
Ó, então, quero agradecer muito vocês pela participação, agradecer também a compreensão da gente não ter feito seminário semana passada e vocês estarem aqui presentes. Eu sei que vocês têm o cronograma de vocês, têm a agenda de vocês, e assim, eu fico muito feliz quando a gente se reúne e eu vejo vocês aqui com a gente. Como eu sempre digo, o seminário é para vocês, ele só existe por causa de vocês. Então, assim, gratidão a cada um de vocês que se fizeram aqui presente. Gratidão, Andréia, a você que topou participar do seminário desde o início, né? A gente sabe que você está aí iniciando a caminhada dentro da psicanálise, mas gentilmente, carinhosamente você aceitou e fez brilhantemente o nosso seminário. Gratidão a você pelo que você apresentou, pela proposta levantada, gratidão a todos que participaram e que nós possamos nos encontrar no próximo seminário. Oi, gente, obrigada pela paciência de me ouvir. Eu sou tão rasa, mas eu prometo que no próximo eu vou estar um pouco mais profunda. Vou estar no mesmo nível que vocês. Excelente, gratidão. Foi muito bom, Deia. Parabéns, tá? Foi ótimo. Brilhou. Andréia. Obrigada pela atenção de vocês, viu? Foi muito bom. Beijo, gente. Boa noite, tá? Beijo, gente. Tchau, boa noite, boa noite. Beijo. Obrigada, Josi. Sou eu que agradeço. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.